Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Toda terça, uma grande história a ser contada e também um grande tema a ser debatido, porque, sem dúvida, a biografia, né, é daquele que tem um histórico, um passado, mas também um presente e, claro, projeções futuras. E é isso que a gente busca trazer aqui, histórias que inspirem e que também possam nos orientar, em especial nesses tempos de pandemia, e hoje não é diferente. Você vai gostar bastante dessa conversa, porque certamente, além de conhecer a biografia dele, também o tema que ele aborda é muito importante, faz parte da nossa rotina. Você gosta de vacina? Você quer que chegue insumo aqui? Então, certamente, né, é pelas mãos, não diretamente dele, mas do setor dele, que tudo isso acontece. Então, é muito importante a conversa de hoje com o Eduardo Sanovics, presidente da ABIAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Ele é professor doutor do curso de turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Universidade de São Paulo, além de ter presidido outras representativas entidades do setor de eventos e turismo, como a Embratur. Tudo bem, Eduardo? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Não, né? Mas tudo em ordem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito grato pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com seus seguidores, enfim, ouvintes, espectadores, porque hoje a gente fala em tantos canais que tem diversas modalidades de acompanhamento. Nosso cotidiano, né? O nosso cotidiano na aviação passa por um ano duríssimo. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso aqui. E a boa notícia é que nós começamos a sentir que a tempestade está começando a virar chuva. Ainda não passou, ainda não podemos relaxar, mas estamos achando que já não é mais um voo sob alto risco. Estamos começando a encontrar condições de voo ainda adversas, mas que permitem olhar para frente. Excelente notícia, Eduardo, porque, claro, né, além de números, né, que é a melhor constatação, tem também a nossa esperança, né? Então, se a gente aliar isso tudo, certamente a gente está indo para um caminho muito importante e, sem dúvida, o teu setor já vinha sofrendo, né, alguns problemas. Nós tivemos, em meados do ano passado, né, o problema com a Avianca, né, a falência decretada. No caso específico da Avianca, foi uma linha de gestão interna ou foi algo provocado pelo setor? Na realidade, quando uma empresa aérea fecha, nós costumamos dizer que nunca é por um motivo só, né? A Avianca enfrentou problemas internos, enfrentou uma concorrência de mercado com produtos que acabaram por tirar dela capacidade de resistência e enfrentou um desafio num momento muito delicado, que foi quando decidiu inaugurar a rota para Nova York, num momento muito duro, porque quando você abre uma rota internacional na aviação, se você não estiver muito preparado financeiramente, você comprou o seu bilhete para falência. Porque o custo de uma operação internacional em dólares é absurdo, são milhões de dólares. Portanto, é preciso rapidamente fazer a operação virar, fazendo que ela dê resultado, e estar sempre preparado para alguns meses de queima de caixa. Então, nós tivemos aí 4 fatores combinados. O quarto que eu não mencionei é a situação de negócios da própria família proprietária. Os 4 combinados acabaram gerando o fim da Avianca. De 2011 para 2012, um belo dia, eu recebo uma ligação de um headhunter. Eduardo, eu gostaria de falar com você, nós temos um projeto, eu sou headhunter aqui da empresa X, grande multinacional de hunting, e um projeto aqui ligado à aviação. Você está interessado? Por coincidência, olha que coisa gozada, eu tinha lido no jornal, né, uns 2 dias antes, que o diretor de marketing de uma das empresas aéreas tinha saído e estavam recrutando outro. Aí eu falei, para esse assunto marketing, acho que eu não quero, não. Falei pro cara, olha, se pode. Eu estava melhor onde eu estava. Ele falou, não é isso não, é um projeto novo, tal, isso aqui. Então tá, vamos conversar. Para encurtar a conversa, ele tinha lá uma lista, não sei, 12, 15 pessoas para entrevistar. Ficou com uma lista curta de 3, depois 2, éramos eu, um
outro profissional, que eu não conheci, só depois soube o nome, anos depois soube quem era. Fizemos ambos entrevistas com os, na época, 5 presidentes de empresa aérea. Era o Bolonha, Natan, o Júnior, proprietário e presidente na Gol, o José Promovic, na Avianca, o Pedro Janot, era o presidente da Azul, e o José Mário Caprioli, da Trip. Esses 5 nos entrevistaram e eu, em fevereiro de 2012, sou convidado para desenhar, construir e depois dirigir a ABAR. E passaram-se 9 anos, num piscar de olhos, e cá estou. Na ABAR, ao longo desses anos, cada dia dá para contar uma história de meia hora, mas basicamente eu diria que a ABAR trabalhou esses anos todos, para não matar de tédio aqui quem está nos seguindo, trabalhou em 3 grandes temas. Né? Trabalhou na defesa da política de liberdade tarifária, constantemente atacada, e que é muito importante, que foi o que permitiu, de 2002 para cá, o ticket médio no Brasil cair pela metade, ao mesmo tempo em que o número de passageiros a bordo triplicou. Em 2002, o preço médio de um bilhete aéreo brasileiro era 220, era 900, deixa eu voltar aqui. Em 2002, o preço médio de um bilhete aéreo no Brasil era de R$ 920. Em 2019, era de 400. Em 2002, voaram de avião naquele ano 30 milhões de passageiros. Em 2019, voaram 100 milhões de passageiros. O que explica isso? A política de liberdade tarifária, claro, um processo que vai de 2 até 10, 11, de crescimento de emprego e renda que o Brasil viveu, são as políticas econômicas do governo Lula. E as suas consequências. Segunda linha importante de trabalho da ABAR é a defesa de um sistema produtivo, de uma cadeia produtiva eficaz para a aviação. Tá? Não é o aparato de Estado, é a cadeia produtiva, principalmente porque hoje nós processamos mais passageiros pelos aeroportos concessionários do que pela Infraero. Isso também é um dado relevante que as pessoas às vezes não se dão conta. Hoje a Infraero já tem menos gente do que a soma dos aeroportos concessionários. E a terceira grande linha de trabalho nossa é para que o nosso ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente regulatório, o ambiente tributário, o ambiente legislativo, o ambiente legal, perdão, seja equivalente, similar ao que se pratica no resto do planeta. O Brasil tem pelo menos uma dúzia de assuntos nos quais só existe regra no Brasil, não existe fora, e ao diferenciarmos Brasil e exterior, isso acaba fazendo com que a aviação aqui no final do dia seja mais cara. O exemplo mais conhecido, para quem já me viu falando na mídia, é o ICMS. O Brasil é o único país do mundo que cobra tributo regional sobre querosene de aviação. Como não se cobra em lugar nenhum do mundo, o voo internacional é isento. Então, 2 aviões encostam no mesmo aeroporto de Guarulhos, abastecidos na mesma bomba, o que voar para Fortaleza paga ICMS, o que voar para Buenos Aires não paga. Portanto, voos com a mesma distância, o voo para Fortaleza é 12, 15% mais caro que o voo para Buenos Aires. Desculpa, Eduardo, essa reforma administrativa tributária, né, da forma como vem sido pensada, incluiu o setor com alguns benefícios, aproveitando esse tema que você levantou? Ainda não temos essa versão final. No momento, não sabemos. Nós apresentamos uma série de demandas ao relator da reforma tributária, que acaba de ser destituído pelo presidente da Câmara. Então, nós não sabemos ainda, de fato, qual relatório, com quais temas virá a público. Nós apresentamos, sim, todos esses temas ao relator, mas estamos na expectativa do que vai ser apresentado, enfim, ao Congresso para debate e votação. Engajei bastante sempre, ou como jornalista ainda esportivo, antes das biografias, né? E agora também pelos projetos, e a gente, naturalmente, passou a observar, né, a grande demanda que houve para o setor aéreo, tanto, né, em pessoas nos aeroportos, quanto também dentro dos aviões. Ou seja, o avião brigou pau a pau ali com ônibus, né, pelo preço do bilhete. Hoje, isso ainda se mantém, o preço do bilhete aéreo brasileiro
ele ainda é acessível comparado com outros países, ou até pela dificuldade econômica da população, o ônibus está levando uma maior vantagem hoje? Em 2009, se eu não me engano, foi quando o número de pessoas viajando entre estados brasileiros de avião supera o número de pessoas viajando de ônibus. De lá para cá, essa curva nunca voltou. O número de pessoas viajando de avião segue maior. Por quê? Porque o ticket médio hoje, além de baixo, você tem o crédito em 10 vezes. Se você lembrar, nós dois que já somos um pouco clássicos, lembra lá atrás, há 25 anos atrás, você dividiu um bilhete em 2 vezes, se você fosse muito amigo do diretor da Varig, em 3, tá certo? Hoje, você divide em 10, 12, 18. Então, antigamente você ia a São Luís do Maranhão, pagava duas de 450. Hoje você paga 10 de R$ 29,90 e vai para São Luís. Então, hoje, especificamente, 21, o preço do ticket médio está em R$ 376, o mais baixo da história. Tá? Mas 21 não dá para levar em conta, por conta das atipicidades geradas pela pandemia. Eu prefiro ficar no número de 19, que é um pouco abaixo de 400, mas ainda assim, se você avaliar como é que está o dólar, você hoje tem um ticket médio brasileiro de $60. Então, o Brasil tem uma das passagens aéreas mais baratas do planeta. Bom, isso é verdade para todo o ticket em toda a rota? Não. Sempre vai aparecer alguém, não, mas eu paguei R$ 1.000 ontem para ir para o Rio. Pagou sim, porque quando você compra um bilhete na véspera ou no dia, você paga mais caro. Bom, como é que a gente pode saber como é que se divide isso? No Brasil, dos 100 milhões de bilhetes vendidos por ano, o último ano que a gente pode considerar inteiro, 11% foram vendidos abaixo de R$ 100. Então, 11 milhões de brasileiros viajaram por R$ 90, R$ 80, R$ 70. 65% abaixo de R$ 300, o que significa algo como $55, tá certo? E depois disso você vai ter 1/3 dos bilhetes até 500, 700, 900 e mais ou menos 1,5% acima de R$ 1.000. Então tem gente que pagou 1.200, 1.500? Claro que tem. É 1%, 1,5%. Quem é? Geralmente é aquele que adquiriu o bilhete 24 horas antes ou no dia, que não é sensível a preço. Ele precisa viajar, ele vai pagar o preço que lhe colocarem. Mas é assim que funciona hoje. Hoje, Eduardo, claro que pelo dólar, né, é convidativo para empresas internacionais montarem suas bases aqui. A parte tributária, em contrapartida também, né, ela tira um pouco desse interesse. Legalmente, né, essas empresas podem investir no Brasil, montar suas bases no Brasil, o governo permite isso, é aberto? Desde 2018, ainda quando Michel Temer era presidente, não há nenhuma restrição ao capital estrangeiro para montar empresa aérea no Brasil. Desde o Getúlio Vargas até 2018, o limite era 20%. Um estrangeiro só podia ter 20% do capital de uma empresa aérea brasileira. Havia razões de segurança nacional, de estratégia, havia todo um arrazoado para isso. Isso foi mudando, nos anos 2000 perdeu completamente sentido. Em 2018, o Congresso Nacional aprovou essa mudança. Portanto, há 3 anos, qualquer um, de qualquer lugar do planeta, cumprindo, obviamente, com as regras da legislação brasileira, pode abrir uma empresa no Brasil. O mercado brasileiro é completamente aberto. Não há nenhum tipo de barreira de entrada, quer seja capital nacional, quer seja capital estrangeiro. É um mercado bastante competitivo. Eu escrevi 3 biografias de grandes empreendedores do Paraná, né? Do Dr. Haroldo Galassini da Coamo, o senhor Mário Gazin, uma rede grande de varejo, né? A 4ª de varejo do Brasil, o senhor Joaquim Martins também, que é um grande pecuarista, um dos maiores do Brasil. Mas o que eu percebi no Paraná, né? Você tem cidades pequenas lá, com 5 mil habitantes, com 4, 5 concessionárias de grandes veículos, né? Já na entrada, ou seja, a riqueza está ali, Eduardo. Mas o que falta? Por exemplo, o Moarama, né? O Moarama falta um aeroporto ali, né? Para trazer um pouco mais desse movimento, né? Senão fica em Maringá, ou fica em Londrina, enfim, complicando. Curitiba, cada vez mais longe.
tem algum projeto, né, para ampliar esse número de aeroportos no Brasil, em especial pelo agronegócio, que é uma coisa que a gente não percebe, mas a riqueza, né, Brasil adentro aí é muito grande. Nós devemos ter hoje algo como 60 a 70 cidades brasileiras, divididas pelos 27 estados, que recebem voos regulares exclusivamente por conta do agronegócio. Tá? Isso é pouco. Tá? Nós entendemos, nós gostaríamos de voar para 700 cidades brasileiras por conta do agronegócio. Por que isso não acontece? Porque a gente gosta de voar, gosta de levar gente de um lado para o outro, gosta de voar muito, com muita gente, com muita carga. Quando a gente não consegue fazer isso, é porque os custos não param em pé. O nosso grande desafio não é levar um avião. Avião tem de 9 lugares, 12, 15, 30, 40, tem de tudo que é tamanho, tá certo? E disponível. O problema é, quando você chega numa determinada cidade, qual é a demanda que existe ali para manter e sustentar um voo 3, 4 vezes por semana, ou um voo diário, ao longo do ano inteiro, não é? Nós precisamos lembrar que, por conta da história de formação econômica do Brasil, cidades extremamente ricas do agronegócio não quer dizer população com capacidade de consumo. Muitas vezes, nós temos um pequeno grupo naquela cidade, empreendedores, lideranças comerciais, normal, legítimo, mas o fato é que, se você não tem um volume grande de pessoas demandando passagem aérea, o voo não para em pé. Então, não basta você ter 15 grandes empresas que geram aí 70, 80 pessoas com capacidade de consumo. Eu preciso ter 800 pessoas com capacidade de consumo. Tá certo? Então, esse é um desafio. Agora, como é que você enfrenta esse desafio? Cortando custo. Tá certo? O corte de custos pode se dar por meio de programas de infraestrutura, melhoria das condições de voo, de pista, de pátio, de terminal, etc. Por conta do alinhamento do cenário tributário e regulatório ao cenário internacional, foi a isso que eu me referi na abertura da nossa conversa sobre a BA. Terceiro, por programas similares ao que se pratica nos Estados Unidos, na Europa e na Oceania, por meio dos quais o poder público cria um conjunto de cenários e regras que permite que alguns voos se instalem até que ele tire o colchão protetor. Isso é uma prática, o país em que isso é mais praticado é os Estados Unidos. Existem voos nos Estados Unidos que vão para o Alasca, que vão para regiões do deserto, regiões indígenas, que são integralmente custeados, ou pelo Departamento de Saúde, ou pelo Departamento do Interior, ou pelo Departamento de Comércio, enfim, e ao longo de alguns anos são acompanhados a um conjunto de regras que define em que horas ele pode ficar de pé sozinho. Nós estudamos, eu estou mencionando porque ano passado nós estudamos tudo isso, pegamos toda a literatura americana, europeia, asiática, né, e apresentamos esse programa ao governo federal, mas o Ministério da Economia, por princípio, é contra esse tipo de concepção. Então, não foi possível avançar com esta linha aqui. As outras estão andando. Programas de renovação de aeroportos, programas de ampliação de estrutura, programa muito bonito do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Aviação, junto com a ANAC, chamada Voo Simples, que tá simplificando todas as regras e toda a burocracia da aviação regional, tem o nosso apoio. Então, tem coisas acontecendo, tem coisas avançando. Muito importante. Você trouxe também um fato importante e que, para eu, no meu caso, né, como passageiro, às vezes curioso, e certamente quem está nos acompanhando também já observou isso. Às vezes você está num voo com 20%, 30% da capacidade. Como é que esse voo sobe, meu Deus do céu? Né? Como é que economicamente isso se viabiliza? Eu vi você falando, é algo que me justificou essa situação, né? Que tem a parte de cima e a parte de baixo. Então, explica para a gente, né, como é que isso é possível, um voo subir com 20%, 30%, 40% da capacidade. A gente brinca que é porque ele sobe de barriga cheia. Quando
Elias se refere a essa divisão, a parte de cima do avião onde estão os passageiros, a parte de baixo onde está a carga. O avião, um voo se viabiliza pelos passageiros, pela carga e pelos serviços adicionais que foram vendidos nesse voo. Em alguns lugares, a carga mantém de pé a operação. Eu diria que hoje o modal aéreo tornou-se absolutamente vital. Veja que na pandemia nós não paramos, o Brasil é um dos poucos países do mundo no qual a aviação não parou em nenhum momento, né? O resto do planeta quase todo ela parou, e nós não paramos porque as pessoas que estão aqui no sul, no sudeste, às vezes não se dão conta. Mas como é que a gente ia chegar em Macapá sem avião? A alternativa, o plano B para Macapá é 2 dias de barco vindo de Belém. Nós precisávamos levar médico, oxigênio, remédio, e a aviação cumpriu esse papel. É uma das coisas que nos deu muito orgulho, nos dá muito orgulho nesse ano de pandemia, é que nós transportamos gratuitamente todos os profissionais de saúde que foram combater a pandemia, são mais de 8 mil até agora que a gente transportou de graça, quase meio milhão, 480 mil toneladas de equipamento, EPI, respirador, etc. 42 mil brasileiros a gente repatriou, gente que ficou sem avião, ficou a pé, fora do país. Né? Que missão. Entendeu? Porque esse pessoal tinha viajado com companhia internacional que fechou, parou de voar, tá certo? E aí, nós fomos buscar. E, por fim, quando começou a campanha de vacinação, eu me apresentei ao Ministério da Saúde, com todas as empresas, nos oferecemos para transportar gratuitamente as vacinas. E já transportamos, número fechado anteontem, Elias, 53 milhões de vacinas pelo país. Só não andou de avião a vacina que foi produzida e usada em São Paulo, que aí não tinha sentido. Todas as outras... Porque nós temos vacinados até hoje, né, Eduardo? Praticamente. O número ainda mais de São Paulo, nós não fizemos. Então, você vê que a aviação tem uma série de funções, né? Além de transportar, ligar, conectar, também ajuda a manter o país de pé. Espetacular, parabéns, porque, inclusive, né, o setor, mesmo nesse momento difícil, se colocando à disposição, né, fazendo esse transporte gratuito em prol de toda a população. Isso é muito importante. Tem aquela brincadeira, né, Eduardo? Magoei, né? Por que eu magoei? Porque hoje, até vi você comentando isso também, né? Que mundialmente, né, nós só estamos atrás da África do Sul em relação, né, o país mais, né, com passageiros mais rejeitados no mundo. Meu Deus do céu, quando é que você imagina que isso possa se reverter ou, em curto prazo, nem pensar isso? São 2 cenários de recuperação. Vou utilizar a sua pergunta para falar sobre isso. O cenário doméstico, nós acreditamos que até meados do ano que vem, junho, julho do ano que vem, nós vamos estar com toda a malha reconstituída no Brasil. O nosso desafio, isso, claro, sempre vinculado à massificação da vacina. Vacinação em massa é a solução para a crise. Todo o resto é consequência. No cenário internacional, é muito mais grave e muito mais complexo. O Brasil, vamos entender por que isso aconteceu. Por conta das notícias. Você é jornalista e você sabe hoje, Elias, não preciso te dizer, você conhece isso profundamente, a história da velocidade da transmissão da informação. Né? Quando você era um garoto começando no jornal, tinha um cara que escrevia, passava um fax, chegava lá no dia seguinte, tinha que publicar. Então, às vezes levava 3 dias para uma notícia chegar de um canto a outro. Hoje, dependendo da viralização, leva 15 segundos para 15 milhões de pessoas verem uma notícia. Aqui na Itália, na Áustria, na Polônia, em Dubai, etc. Então, o que acontece? Primeiro, por conta das notícias que circulam no planeta em relação ao meio ambiente, a política de meio ambiente no Brasil, Amazônia, etc. E depois, agravadas pelas notícias que chegaram ao planeta inteiro e seguem chegando, sobre a forma pela qual o Brasil vem enfrentando a pandemia e as consequências disso, nós hoje temos restrições de ingresso em 116 países. Estamos atrás dos sul-africanos, que têm restrições de ingresso em 118 países. Como vai se enfrentar isso? Primeiro,
vacinação em massa. Segundo, campanhas de esclarecimento à população planetária, quando a vacinação se massificar. Terceiro, ações de promoção e marketing, para que as pessoas aceitem vir para o Brasil de novo e passem a nos receber, como sempre receberam os brasileiros, com um sorriso nos olhos, certo? E quarto, obviamente, ação diplomática de governo. Itamaraty e o Ministério do Turismo vão ter que andar muito nisso. Como isso não acontece virando uma chave, vai ser todo mundo ao mesmo tempo, eu creio que estamos falando aí de 2 a 3 anos. Da entrada de brasileiros em outros países, você acredita? Para liberar o último, né? Quer dizer, o primeiro pode começar daqui a 15, 20 dias. Perfeito, entendi. Cumprir a estrada inteira, 2 a 3 anos. De médio, né, quase para longo prazo, já esbarrando no longo, né? Aliás, só voltando um pouquinho à tua última resposta, eu biografei o fundador da Sempre Toshiba e hoje Sempre TCL. E na época do José Sarney era muito mais barato mandar televisor de Manaus por avião do que rodo fluvial, né? Pela inflação e pelo tempo gradativamente, né, que se levava. Então, imagina você, hein? Saíam transportados os televisores, né, de aviões, porque era muito mais barato do que o rodo fluvial pelo tempo. Quando chegava aqui, chegava, claro, né, muito mais inflacionado do que estava. Agora, nesse ponto que você tocou, né, nós estamos proibidos de ir para lá. E tem país aí, né, Nova York especificamente, que está fazendo o turismo da vacina, Eduardo. Qual a sua avaliação sobre isso? É um produto que tem um tempo de duração. Quer dizer, os americanos, tendo vacinas à vontade, sabem quanto é importante o peso do turismo na economia destas cidades, destacadamente o Brasil no mercado em Nova York, no mercado da Flórida, é o número 1 em gasto, né? E aí estão ofertando isso. As pessoas precisam, passar 14 dias no México. Então, tem agência vendendo pacotes. Você fica 14 dias no México, vai para Nova York, fica lá mais 2, 3 semanas, toma as 2 doses de vacina, e durante uns 6, 7 meses vai vender que nem água isso. Aliás, lá internamente, né, muitas empresas estão concedendo descontos para quem já se vacinou, brindes para quem se vacinou, enfim, estão fazendo, né, um marketing em relação a isso, né, tanto atraindo para a vacinação, como também com benefícios a quem já se vacinou. Eu também achei bastante interessante, né, um comentário seu sobre os atrativos, né, do turismo brasileiro, que você computa em 4, né? Eu estou com eles aqui, mas vou deixar para você explicar quais são. E dentro desses 4, né, 4/5, né, qual deles é, né, o nosso maior atrativo para trazer turista de fora para o Brasil? De trás para frente, eu defendo há muitos anos, tenho textos publicados sobre isso na universidade e fora dela. Eu entendo que o principal produto turístico deste país a ser colocado no planeta é a qualidade e a diversidade da nossa produção cultural. E explico. Eu entendo como produção cultural tudo que é obra humana, tá certo? Pintura, arquitetura, desenho, moda, gastronomia, música, destacadamente a música, tudo que não é obra da natureza. Tá? Entendo que recursos naturais são o segundo maior atrativo. É interessante, eu tenho colegas que acham o contrário, que acham que o natural é melhor, é mais importante. Eu creio que não, porque acho que o Brasil há muitos anos deixou de ser o único país do mundo que tem atrativos naturais relevantes. Tá? Existem florestas, praias, montanhas e cachoeiras em todos os continentes do planeta. Mas a nossa música, a nossa gastronomia, a nossa arquitetura, a nossa produção artística, poética, literária, só existe aqui. Então, eu creio que é isso. Como é que isso se desdobra? Se desdobra em 4 eixos. Turistas vêm para cá, ou viajam de São Paulo a Salvador, do Rio à Bahia, para conjugar 4 verbos. O turista é aquele que dorme fora de casa, portanto, se utiliza da oferta de hospitalidade de um destino. Ele come fora de casa,
portanto ele se utiliza da oferta gastronômica desse destino. Ele compra, né, ele consome, compra roupa, compra remédio, compra, enfim, lembranças, livros, biografias, certo? Então ele consome e ele conhece, ou seja, ele vai entrar em contato ou com oferta natural ou com oferta cultural, ou ambas, de um determinado destino. O que muda? Muda a razão pela qual ele faz isso. Então, eu muitas vezes saio de São Paulo e vou ao Rio, ou a Brasília, ou a Minas Gerais a trabalho. Reuniões, congressos, eventos, seminários. Não deixo de dormir fora, de comer fora, de comprar alguma coisa. Às vezes não conheço, não dá tempo de ir a algum lugar aí passear, mas faço isso. Existe também a razão lazer, a razão eventos, a razão visitar a família, cuidar da saúde, e por aí vai. E aí é nisso que se constrói todo o setor do turismo. A aviação é um dos elementos fundamentais constitutivos, acho que é o topo da cadeia alimentar de todo esse setor. Nós temos também agora eventos, né, esportivos representativos, né, o de 2020 passou para esse ano, né, que é a Olimpíada, e em 2022 a Copa, né, no Catar. Isso já está trazendo algum tipo de motivação para o setor? Eu não sei se o Japão também ainda proíbe a entrada de turistas brasileiros, se não para a Olimpíada do Japão, para a Copa do Mundo do Catar, isso já está trazendo resultados expressivos? A gente já começa a ver a movimentação para a Olimpíada pequena, porque ainda não estamos com o volume de vacinados que possa dizer que 100, 200, 500 mil brasileiros vão sair para isso, mas para a Copa eu creio que sim, nós já vamos ter reflexos, imaginando que meados do ano que vem nós vamos ter tranquilamente não, deixa eu mudar minha linguagem aqui. Caso ninguém faça mais nenhuma maluquice em relação aos provedores e o ritmo de vacinação siga normalmente, eu creio que até meados do ano que vem nós vamos ter o triplo de vacinados que temos hoje, ou quádruplo, e aí sim nós vamos poder ter dezenas de milhares de pessoas viajando para o exterior, tranquilos para a Copa. Para a Copa, com certeza, um país como o Catar vai aprovar todo mundo. Agora, uma das coisas que está em discussão, que nós estamos defendendo junto com a IATA, é a criação de um certificado digital internacional de vacinação, para poder garantir que todo mundo que está vacinado viaje, vá para cima e para baixo, tranquilo, para a burocracia não ficar retendo as pessoas no aeroporto. Os países já estão exigindo isso, né? Em alguns locais públicos, como shopping e tudo mais, a apresentação, né, dessa vacinação e tudo mais. Antes da sua despedida, eu queria que você também trouxesse um pouco, para quem está nos acompanhando, hoje a política de cancelamento de voos, de remarcação, como é que ela está sendo feita, como é que, acredito que mais um esforço aí das companhias aéreas. Nós construímos um acordo com a Secretaria Nacional de Consumidor e com o Ministério Público Federal no começo da crise. Depois esse acordo, inclusive, virou uma medida provisória e uma lei com o protagonismo da Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, que foram muito eficazes nesse processo. Por meio desse acordo, todo mundo tem direito, por uma vez, a remarcar por até um ano o seu bilhete sem custo e sem multa. Então, isso deu paz aos aeroportos, porque mais de 25 milhões de pessoas foram atendidas no âmbito desse acordo e refizeram as suas datas. Agora está em tramitação no Congresso uma extensão desse prazo até o ano que vem, porque quando se fez esse projeto, a gente imaginava, isso foi lá em 20, a gente imaginava que até setembro, outubro desse ano podia estar tudo resolvido e não estará. Então, precisa esticar o prazo. Eduardo, qual é a aviação que você sonha para o Brasil? É a mesma que os passageiros e as empresas também sonham? Você acha que há convergência de interesses e necessidades entre as empresas aéreas e os passageiros? Olha, os índices de satisfação eles são muito altos. Tá? As empresas brasileiras têm uma qualidade de serviço, uma idade média da aeronave, um atendimento que é um dos melhores do planeta, né?
Isso não é algo que eu diga do nada. Eu digo como resultado dos diversos estudos e pesquisas que nós produzimos ao longo desses últimos anos. O que eu quero para frente é que a aviação, em 10 anos, dobre de tamanho, do ponto de vista do transporte de passageiros, triplique do ponto de vista de cidades e regiões atendidas, e, se possível, quadruplique do ponto de vista de cargas transportadas. Esse é o meu sonho. O que vai significar preços muito mais competitivos ainda do que já temos hoje. Inspirar, inspirar, né? Produzir. Então, você está no pensamento certo, sem dúvida alguma. E olha, aqui se havia um senão no passado, né? Que era o atraso dos voos, acredito que isso foi amplamente resolvido. A pontualidade tem se mostrado também algo muito importante, né? Com o passar dos anos aqui. Te conto uma história divertida. A pontualidade cantada em prosa e verso no planeta é a pontualidade britânica. A Olimpíada de Londres teve uma pontualidade dos seus aviões, na Olimpíada e na Paralimpíada, de 92%, no intervalo 15 minutos de atraso. Ou seja, 92% dos voos saíram com menos de 15 minutos de atraso. Na Olimpíada de Pequim, isso subiu para 93,5%. A Olimpíada do Rio bateu 95%. E nós ganhamos um prêmio por isso. Nossa pontualidade é hoje uma também das melhores. Nós somos mais pontuais que a aviação americana, que a aviação europeia, e isso são dados públicos, não é que eu estou dizendo algo que só eu sei. Qualquer um que nos assista, se entrar no site da ANAC, ou no site da ICAO, ou no site da IATA, tem pelo menos 3 fontes nas quais pode comparar esses dados e checar, não, puxa vida, o Eduardo tem razão, olha só. É bem bacana. Não, você está corretíssimo nisso, né? Os voos têm saído, às vezes, até antes, né, do previsto e também chegado alguns minutos antes do previsto. Então, isso realmente... E eu brinco até porque você falou dessa linha do britânico, né? E quando eu marco uma... Eu sou daqueles que dá bronca em britânico. Então, eu sou, né, sou Caxias. Como a minha vida de biógrafo sempre depende da agenda do outro, né? Eu tenho que chegar antes daquele horário. Então, eu sou na linha britânica com o horário. Eduardo Tsanovics, olha, que alegria esse bate-papo com você, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e eu, claro, quero que você se despeça deixando uma mensagem importante para quem nos acompanha. Olha, eu agradeço demais o seu convite, os amigos que já estiveram contigo falam maravilhas a respeito das conversas com você e não fazem propaganda enganosa. Isso aqui transcorreu como se fossem 10 minutos, é sinal que foi gostoso. Com certeza. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, acho que esse ano foi muito duro para todo mundo, e está sendo ainda, porque essa crise não acaba. Eu creio que o que a gente tem que estar muito atento aqui é que nós temos que ter resiliência, ou seja, tem que buscar energia onde não tem mais, paciência, porque muitas vezes vamos ter que tratar as mesmas coisas várias vezes, e solidariedade, porque tem muita gente com muita complicação, com muito problema, e nós vamos ter que ser empáticos, entender qual é o problema que as pessoas têm e não que as pessoas são o problema, para ajudar a resolver. Eu creio que isso tem nos norteado, estamos cansados, não quero fazer nada romântico aqui, a vida está exaustiva, nós temos uma hora só para começar, eu brinco que todo dia parece quarta-feira, toda hora 3h30, mas acho que vamos atravessar e estamos cumprindo um papel do qual esse país pode se orgulhar enquanto setor. Muito obrigado, Elias, pela oportunidade. Eu te agradeço, Eduardo Tsanovics, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Olha, pessoal, eu prometi que a conversa ia ser incrível, bate-papo muito orientador, instrutivo, né? E quem cumpriu isso, que eu prometi, foi o Eduardo Tsanovics, presidente da ABAR, que trouxe vários esclarecimentos aqui, num setor que a gente utiliza bastante, como o próprio Eduardo trouxe, cresceu demais, nós, né, passamos a atualizar, a utilizar cada vez mais, passou a ser acessível cada vez mais a outras classes sociais, enfim, é um setor que já faz parte, vamos dizer, da nossa rotina e da nossa necessidade, tanto profissional quanto também pessoal. Pessoal, obrigado pela participação. Eduardo, mais uma vez, obrigado pelo carinho por participar e acreditar na nossa proposta aqui do Biografias. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu!